E é legal pro tribuno do júri, para você advogado que vai fazer júri, você ter esse conhecimento vasto, né? Você ler, você trazer filmes, você trazer algo que possa aproximar do jurado. E aí que eu queria te perguntar, quais foram as teses? Como que você pensou essas teses e por que usar o violão? Eu iniciei. Então, assim, o que aconteceu nesse julgamento? Esse julgamento, o Ministério Público, na sua fala, ele fez um retrato do acusado. Não é o direito penal do autor propriamente dito, mas as circunstâncias fizeram com que o retrato pintado do autor o transformasse em uma pessoa extremamente, como se fosse um monstro mesmo, e que gerou certa ojeriza pelo corpo de sentença. Eu sentado na tribuna, eu já percebia aliás, antes mesmo de começar o julgamento, na noite anterior, eu percebia e antecipava que poderia acontecer isso, de os jurados, no momento da fala da defesa, não quiserem nem ouvir o que a defesa tem a dizer, pelo simples fato de que eles já estavam com muita raiva mesmo É um monstro. do monstro que está sentado no banco dos réus. E aí eu precisava fazer ter uma conduta disruptiva que tirasse um pouco essa imagem, e para isso a arte ela é muito boa, ela é muito sutil, ela consegue sensibilizar. Então eu precisava melhorar o discurso da defesa, ou modular o discurso da defesa de uma forma que eu pudesse sensibilizar os jurados a entenderem esse outro lado do réu. E para entender o outro lado do réu, não só contando a história dele, eu quis fazer esse paralelo com a história do Rei Joe, que é uma história interessante, é uma história de uma música que fez muito sucesso, que seria familiar ao ouvido dos jurados, e por isso eu optei por utilizar o violão para trazer essa parte final da tese. Então eu iniciei minha tese falando sobre negativos de autoria, depois, logo em seguida, comecei falando sobre as qualificadoras, até disse que a qualificadora do recurso que disputou a defesa da vítima estaria presente mesmo, não questionei essa questão, não impugnei essa questão. Uma questão que talvez ficou mal esclarecida na época, porque a imprensa, quando divulgou de forma negativa, disse que eu tentei sensibilizar e enganar os jurados, só que o réu foi condenado. Só que, na verdade, eu não pedi a absolvição do acusado com base nessa história, com base na música com o violão. Eu utilizei o violão para trazer essa questão pessoal do réu, para trazer essa história pessoal do réu e concluir que não haveria torpeza, que não seria uma vingança torpe, exclusivamente torpe, que, pelo contrário, que poderia até ser considerado como um ato de relevante valor moral, tendo em vista que, primeiro, a vítima teria atentado contra a vida do próprio autor, segundo, ela teria ceifado a vida de um irmão do autor, e terceiro, que ela teria aberto as portas do mundo do crime para o autor a partir do momento que insere ele nesse mundo de violência. Então, por conta desse tempero, por conta dessas circunstâncias, eu entendia que moralmente era até aceitável, era até, talvez aceitável não seja a palavra certa, mas moralmente era até esperado, não esperado que pudesse acontecer algo desse jaez, porque isso é importante também que se diga, esse réu, ele acabou não sofrendo a punição pelo Estado por conta do crime praticado contra o seu irmão. Né? Isso. A Desculpa, a vítima. Sim. A vítima acabou não sofrendo pena pelos atos praticados contra o seu irmão. A investigação não evoluiu.